Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo você que participa dessa aula da Escola Bíblica Dominical conosco. Eu sou o presbítero Jonathan Moré, estou representando a congregação do Jardim Boa Vista, que é dirigida pelo pastor Paulo da Cruz. Estamos dentro do setor 34 Pinheiros, dirigido pelo pastor Paulo Moraes, e somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nessa oportunidade, nós vamos tratar sobre as lições bíblicas do segundo trimestre, dons espirituais e ministeriais. Hoje, a lição que nós vamos estudar é a lição de número 3, dons de revelação. Na lição de hoje, e já, se você não tem uma revista, acompanhe nas leituras, que assim que eu for citando os textos, abra sua Bíblia, leia comigo, acompanhe, isso é muito importante. É importante para que você tenha familiaridade com a palavra do Senhor. O texto-alvo está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, e diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática da lição diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Infelizmente, vivemos um tempo marcado pelo engano, mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui discutindo, aprendendo e meditando na palavra de Deus para o nosso desenvolvimento e prosseguimento na fé, a fim de que a igreja e nós possamos nos desvencilhar de tais ensinos enganosos. E ainda mais, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dirige, que nos conduz para a sã doutrina. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, e também em Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e Daniel 2, do versículo 19 ao 22. Por favor, me acompanhe e leia. Nós vamos tratar essa leitura ao decorrer da lição. Ela é importantíssima para a compreensão dos tópicos em sequência. 1 Coríntios 12, a partir do verso 8, diz o seguinte: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Agora nós vamos ler em Atos, capítulo 6, versículo 8 em diante. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 9 até o 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glórias a Deus. O nosso objetivo geral nessa lição será expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Nos tópicos subdivididos aqui, nós vamos estudar e se aprofundar em alguns pontos, sendo que no tópico 1, nós vamos conceituar o dom da palavra da sabedoria. No tópico 2, explicar o dom da palavra da ciência. E no 3, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Amém? Como nós, já na lição de número 1, dentro de uma aula introdutória, nós já comentamos e nós já discorremos principalmente sobre tudo que nós vamos estudar, é claro, mas dentro
quando nós falamos sobre os dons espirituais, que é de 1 Coríntios, que é a lista de 1 Coríntios, capítulo 12, nós comentamos e explicamos que essa lista, ela tem uma subdivisão, e é claro, toda subdivisão dos dons, por exemplo, dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviços, são subdivisões sistematizadas apenas para o nosso melhor, para a nossa melhor compreensão da palavra de Deus, ok? Eu quero deixar isso claro, porque dependendo de algum livro, de algum autor, ou até mesmo um pregador, quando estiver ministrando ou estiver explicando, talvez se o irmão encontrar uma diferença nessa classificação, não se espante. Não são todos que seguem essa mesma regra de sistematização, mas o importante é que todos compreendam que existem os dons espirituais, esses dons de serviço, esses dons que são voltados para a igreja do Senhor. Isso é importante. Essa subdivisão, ela é uma maneira mais fácil da igreja compreender o que Deus tem disponível para ela. Por exemplo, agora, nessa lição que nós vamos começar a estudar, a lição de número 3 aqui, os dons de revelação, está dentro da classificação de 1 Coríntios 12, e nós falamos sobre essa classificação. Quando nós comentamos sobre essa classificação, nós explicamos que 1 Coríntios 12 apresenta 9 dons, e esses 9 dons, eles são dons, nós classificamos como dons espirituais. Os 9 estão subdivididos em 3 partes, sendo, primeiro, dons de revelação, que é o que nós vamos estudar hoje, que seria palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Depois, nós subdividimos como dons de poder o quê? Os dons de fé, dons de curar e operação de milagres. Posterior, nós temos uma outra subdivisão que seria os dons de elocução, que seria profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Essa classificação, essa sistematização dessa classificação, ela é a mais atual, como podemos dizer, é a mais utilizada dentro de um ensino teológico para facilitar a compreensão e entendimento dos dons espirituais. Porém, como eu disse, é apenas um meio de compreensão. Existe uma outra classificação que também é usual e muitos autores utilizam, autores pentecostais mesmo, dentro de uma linha clássica, de uma teologia pentecostal clássica, que seria o quê? Eles não usam essa regra de divisão de 3, mas eles usam, sim, uma divisão de 3, mas não usam 3 dons em cada subdivisão. Em que sentido? Por exemplo, nós, dentro dos dons de revelação, colocamos 3. Para essa outra divisão clássica, que também que é usual, eles dizem que é os dons de ensino e de pregar. E eles consideram apenas o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Já os dons de poder, eles consideram uma abrangência maior. Eles consideram discernimento de espírito, fé, curar, operação de milagres e profecia. Já há uma abrangência maior. Eles classificam o discernimento de espíritos de profecia como dons de poder, não colocam como de ensino ou de pregação. E aí, os dons, olha só, nós classificamos profecia como um dom de elocução, eles já não consideram. Eles consideram variedade de línguas e interpretação de línguas como esse dom de elocução, mas eles colocam o nome como adoração. De qualquer forma, como eu citei para os irmãos desde o início, essas classificações servem apenas para que o irmão, para quem estiver estudando, compreenda da melhor maneira possível os textos e o detalhe sobre aquele dom. Se caso o irmão encontre qualquer uma dessas classificações, não pense que A está errado, B está certa, mas cada uma é somente para exemplificar e facilitar a compreensão. Nós vamos usar a classificação das 3 subdivisões com 3 dons em cada uma. Amém? E considerando isso, como nós falamos hoje, nós vamos estudar os dons de revelação. O primeiro dom que nós vamos falar seria o dom
de sabedoria. A sabedoria, é importante destacar aqui que ela é diferente de inteligência. A inteligência, existe até a psicometria, eu já citei isso em uma das aulas aqui, que faz o estudo do quociente, faz um cálculo, né, sobre a inteligência. E essa inteligência, ela geralmente é pautada sobre a aptidão da pessoa, dentro de uma visão prática. Por exemplo, a pessoa ela pode ter uma aptidão para a música, então ela tem uma inteligência musical, a pessoa pode ter uma aptidão para esportes, danças, enfim, então ela já tem uma outra aptidão. De qualquer forma, o que eu quero destacar é que inteligência ela é diferente de sabedoria. E isso eu estou falando até mesmo no conceito natural, não estou falando nem no conceito espiritual, né, ou dentro bíblico da palavra de Deus. A inteligência, ela é sempre voltada a uma questão prática, a uma aptidão desenvolvida pela pessoa para o seu cotidiano, o seu dia a dia, enfim, é algo que ela traz por si. Já a sabedoria, e eu falando mais uma vez, de modo natural, ela é o saber. Saber em que sentido? Saber para tomada de decisões diante de situações difíceis, diante de situações particulares, no qual exige o saber, no qual exige o conhecimento. E isso eu estou falando de uma maneira natural. E quando nós falamos do dom, a sabedoria é algo que vem totalmente de Deus, é algo que vem do Espírito Santo, para que a igreja seja conduzida diante das decisões, diante das situações, diante dos conselhos necessários, para que seja revelado para a igreja qual o caminho e qual caminho se deve seguir, é claro, e qual o caminho a igreja deve se desvincular, se desviar, se desvencilhar, seguindo conforme aquilo que Deus tem para ela. Quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. E aí eu continuo discorrendo sobre sabedoria. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Só quero ler aqui o versículo 13 também. As quais também falamos não com palavras de sabedorias humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por que eu fiz essa leitura? Justamente para trazer já o conceito da sabedoria espiritual como dom com a sabedoria natural. Se a igreja do Senhor, ela se move apenas no conhecimento teológico, no conhecimento teórico da palavra, mas ela não se move dentro da sabedoria divina, dentro daquilo que Deus revela. Se a igreja ela não é conduzida pelo Espírito Santo, ela passa de ser igreja a ser apenas um local aonde ideologias são pregadas. Se a igreja, preste bem atenção nisso, se a igreja do Senhor ela não segue na sabedoria, no direcionamento do Espírito Santo de Deus, seguindo apenas nas suas práticas de teologar, nas suas práticas apenas de discorrer o ensino teórico, essa igreja, ela só é um local de pregação de ideologias, ela é apenas um local de difusão de ideias, de ideologias, de um grupo que apenas compartilha as mesmas ideias.
Agora, quando a igreja ela recebe o dom do Espírito Santo, ela caminha dentro dos dons, ela se move nos dons do Espírito Santo, e a sabedoria de Deus é dada para os seus servos. Essa igreja, ela caminha num caminho de ser vivificada dia após dia, pois ela não caminha num caminho de sabedoria natural, mas ela caminha dentro de um caminho espiritual, um caminho onde é revelado por Deus qual o caminho que ela deve seguir, qual as decisões que ela deve tomar. A igreja que caminha apenas nas suas decisões práticas, no seu raciocínio lógico, apenas no seu conhecimento ali teórico, essa igreja ela não está se movendo no sobrenatural. E aqui vem a questão do dom espiritual. A sabedoria que vem de Deus, ela direciona a igreja conforme os caminhos e aquilo que o Senhor sabe e conhece, conforme a sua presciência. A igreja, quando ela se deixa conduzir pelos dons espirituais, ela consegue vencer as barreiras que vão surgir nos seus caminhos. E ainda que as barreiras vão surgir nos seus caminhos, a igreja sabe que aquele caminho que ela está prosseguindo, ou aquela dificuldade que ela permanece, que ela está trilhando, foi direcionada por Deus para algo específico. Agora, quando a igreja apenas se move no seu conhecimento prático e teórico, infelizmente, ela está caminhando na naturalidade. E é essa uma grande diferença e que eu contraponho os nossos irmãos que são cessacionistas, que não acreditam na atualidade dos dons. Nós lemos aqui em Atos capítulo 6 que Estevão, ele estava cheio de poder e fazia prodígio e estava fazendo sinais entre o povo. Então a sinagoga se levanta contra Estevão, tenta resistir com ele no sentido de argumentar palavras, mas não pode. Por que não pode? Por conta da sabedoria que o Espírito com que falava. Ou seja, a forma, os argumentos que Estevão falava, o diácono aqui, que foi o primeiro mártir, ele eleva, na verdade, o nível de argumento, porque a sabedoria que ele fala não é dele, mas é do próprio Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida. E isso eu uso como argumento justamente nesse sentido. A igreja, ela continua enfrentando a mesma dificuldade que Estevão aqui estava enfrentando. A igreja precisa continuar disputando de forma com outras pessoas que querem não só ocultar os ensinos da palavra de Deus, mas pessoas que querem deturpar os ensinos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, ele relatando à própria igreja de Corinto, a igreja estava no meio de uma cidade que o misticismo, o paganismo reinava. E a igreja precisava trilhar o seu caminho conforme a sabedoria divina, conforme aquilo que é de Deus. Ora, se a igreja no tempo dos apóstolos, do primeiro século, enfrentava os problemas que nós enfrentamos hoje, por que maneira Deus iria retirar a possibilidade de termos acesso ao dom do Espírito Santo, principalmente como nós estamos falando aqui da sabedoria, para continuar a prosseguir e continuar a jornada? É por isso que eu não consigo compactuar com a ideia dos cessacionistas. E eu declaro, os dons espirituais estão disponíveis para a igreja, para mim e para você. O dom de sabedoria, ele traz justamente esse conceito. Revelar, mostrar aquilo que é necessário para o desenvolvimento e qual caminho a igreja deve seguir. Os conselhos de sabedoria aqui são do Espírito Santo. E se a igreja não caminha por esse caminho sobrenatural, direcionado pelo Espírito Santo, ela só vai ser um local onde será compartilhado ideias, ideologias, práticas e teóricas que não vão estar fundamentadas pelo Espírito de Deus. Ao longo da Bíblia, nós vemos diversas situações onde o dom da sabedoria ele é revelado. O comentarista não cita, mas eu quero compartilhar aqui em Êxodo capítulo 36. Olha só.
Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para que saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Lá no Antigo Testamento, nós vemos já o dom do Espírito Santo, nós já comentamos isso, que os dons no Antigo Testamento eram totalmente esporádicos, era conforme Deus achava por bem e não era para todos. Hoje é para todos, a igreja pode buscar, toda a igreja pode buscar o dom de sabedoria. E olha só, é para edificação, nós comentamos isso na última aula. Qual o propósito do dom? Para a edificação da igreja. Aholiabe aqui, o que eles recebem é justamente para a construção do santuário. Eles recebem uma sabedoria, algo sobrenatural, ninguém ensinou eles, mas o próprio Espírito lhe dava sabedoria para conduzir as ações necessárias para a construção do santuário do Senhor. Esses dons estão disponíveis para nós. Esses dons estão hoje vívidos para a igreja do Senhor. Quero também compartilhar aqui uma leitura em Colossenses capítulo 4. Versículo 2 em diante. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só esse texto que nós lemos. Nós acabamos de ler um texto onde o apóstolo Paulo, ele mostra a questão de caminhar na sabedoria, mas não é uma sabedoria, ele deixa claro, não é uma sabedoria natural, mas é a sabedoria que vem de Deus para pregar, revelar aos que estão ouvindo os mistérios de Cristo. Qual é esse mistério? É o Evangelho do Senhor, aquilo que foi revelado. Mas nós levamos esse mistério através daquilo que o Espírito Santo nos conduz e o que o Espírito Santo nos revela. E isso vem dentro do dom de sabedoria, dentro da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos revela aquilo que deve ser ministrado. Ele nos revela, e por isso que está dentro da classificação de dons de revelação. Ele nos revela os mistérios dos céus, os mistérios da sua palavra, não só para nós, mas principalmente para a igreja do Senhor, para que a igreja possa se conduzir e se desvencilhar das doutrinas de engano que nós temos no nosso dia a dia, que estão nos cercando. Um outro ponto aqui importante, que o apóstolo Paulo cita, é o bom trato com essa ministração. E esse bom trato, ele mostra justamente num quesito de condução, num quesito de liderança, de aconselhamento. Quem tem o dom de sabedoria, quem recebe o dom de sabedoria, geralmente é a pessoa mais direcionada à direção da igreja, à liderança da igreja. A pessoa que está, estou até falando no ponto 3 do tópico 1, uma liderança sábia. Essa pessoa, geralmente, ela recebe esse dom para a direção da igreja. E um ponto importante, este dom, por vezes, ele vem, não é... Eu quero só destacar isso. Nenhum dom espiritual, ele tem um botão de liga e desliga, onde o ser humano, ou servo de Deus, vamos colocar dessa maneira melhor, ele pode usar esse dom a hora que ele quiser. É ele quem usa, é ele... Não. Ele é servo. Ele está ali à disposição do Espírito Santo para a edificação da igreja. Não é ele que tem o domínio, que domina o dom. Agora eu quero saber isso, agora eu quero fazer isso. Não é ele. Mas é o Espírito Santo que o utiliza como ferramenta para a edificação da igreja, conforme o Espírito Santo
se acha adequado naquele momento, não é a pessoa que decide. Infelizmente, nós falamos isso, há pessoas que acham que o dom espiritual serve para enaltecer. Não, o dom espiritual serve para o serviço, servir ao próximo. E o dom de sabedoria, semelhante aos demais, ele não é um dom onde ele enaltece a pessoa ao ponto dela se destacar, porque a pessoa tem um conhecimento além do normal, ela sabe mais coisas do que qualquer outra pessoa. Não, não é isso. Os dons de sabedoria, ele vem justamente, como o apóstolo Paulo está falando, no sentido de ministrar, de revelar não só a palavra de Deus, mas os conselhos do Senhor para a sua igreja. E isso para a igreja possa se conduzir conforme a tua verdade, conforme a palavra do Senhor. E isso vem diante do Senhor. Não impede que a pessoa que recebeu o dom, ela não possa errar, ela não possa pecar, ela não possa falhar. Mas a pessoa tinha um dom de sabedoria, nossa, mas a pessoa tinha conselhos tão profundos, revelava os mistérios de Deus na palavra. Mas a pessoa pode errar, essa pessoa pode falhar, porque não é dela, não é ela quem domina, não é ela que tem o controle, mas é o Espírito Santo quem traz para ela. Isso é um ponto importante de destacar para qualquer dom. A pessoa é um servo, ela está ali disponível para o Espírito Santo para executar a sua vontade. E diante disso, uma pessoa que tem um dom, uma pessoa que recebe isso, o apóstolo Paulo coloca isso bem claro sobre a questão do trato. A pessoa não usa o dom de sabedoria, ela não usa aquilo que Deus o deu para que ela possa tratar as pessoas com desprezo ou ela tentando se destacar, pois esse tipo de ação, esse tipo de sentimento não vem do Espírito Santo, mas vem da carne. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, ainda há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que Tiago está falando aqui culmina com o que o apóstolo Paulo trata. A palavra, a sabedoria que vem de Deus, ela não gera uma soberba no coração da pessoa, a pessoa não tenta ser maior. Ela tenta ser sempre servo, ela tenta levar o bom trato. A palavra de sabedoria, quando ela vem para o servo do Senhor, ela vem para revelar aquilo que Deus tem, a fim de que possa direcionar a igreja ou ao servo do Senhor que a recebeu num caminho de conforto, num caminho da direção, sabendo que aquele caminho é do Senhor. Não é para que a pessoa, dentro da sua soberba, fale, eu recebi, eu sei os mistérios da palavra, eu sei aquilo que Deus... Não é isso. A palavra de Deus não é para isso. Os dons que Deus oferece à sua igreja, não, de maneira nenhuma é para isso. Mas é para que seja ofertado ou usado de bom trato no serviço, para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja do Senhor possa crescer mais e mais. Tópico 2, palavra da ciência. Quando nós falamos de ciência, é importante entender que ciência, dentro do seu conceito natural, ela revela um conhecimento profundo. Ela seria justamente isso. Ciência seria uma sistematização de estudos e hipóteses onde se aprofunda um determinado assunto. E a ciência, então, seria isso, conhecimento profundo. E em que sentido a ciência ela é para a igreja do Senhor? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, falando do amor, mas... E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Conhecesse todos os mistérios e toda a ciência.
E aí falando da ciência, conhecimento profundo dentro do conceito bíblico. A ciência, a palavra de ciência, ela traz uma conotação, um sentido de algo além da compreensão natural e humana. Olha só, nós falamos do dom da sabedoria, que é algo que vem de Deus, revelado aos seus servos, enfim, para um conselho, para um direcionamento. Já a palavra de ciência, ela é realmente algo revelado, algo que se torna claro, aonde não é, geralmente, vamos pensar da seguinte forma, a palavra de sabedoria, ela vem numa questão de diretiva ali, de direcionar, a busca de um conselho, a busca de uma palavra para um caminho ali diretivo. Agora, a palavra de ciência é revelado algo da parte de Deus, ou existe uma revelação de algo que ninguém conhece, algo que ninguém compreende. O que eu quero dizer com isso? A palavra da ciência, ela revela o conhecimento de Deus sobre o homem, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, não é? 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. Esses mistérios, as profundezas desses mistérios, Deus conhece e Deus revela isso para a sua igreja. Estes dons são revelados para que a igreja do Senhor possa se livrar, né, das armadilhas malignas, daquilo que o mal está cercando, né? O comentarista até coloca aqui assim: a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. É algo que é nítido, o sobrenatural, porque é algo que homem algum poderia conhecer, é algo que homem algum poderia entender. Nós vemos isso ao longo da Bíblia, lá, 2 Reis capítulo 6, versículo 8 ou 12, nós vemos o quê? Eliseu, tendo revelado, Deus revela para Eliseu o quê? Os planos do rei dos inimigos de Israel, né? O rei Sírio, ele planejava, Deus revelava para Eliseu, Eliseu levava para o rei. Que homem poderia ter um direcionamento, e até o rei ele acha que existia um espia na sua corte. Mas olha só, isso não é de homem, isso é de Deus. Deus revela a profundeza do coração do homem, Deus revela o mais oculto dos planos, né? A mais oculta das perversidades e artimanhas malignas, Deus revela para que a sua igreja possa se desviar, para que a sua igreja possa progredir, a sua igreja possa vencer o mal e assim cada vez mais o nome dele ser glorificado. Essa é a revelação, essa é a palavra da ciência, é aquilo que vem além da compreensão humana, ali naquele momento. Isso existe até uma diferença entre a revelação e a profecia. Por exemplo, nós vamos estudar, né, sobre profecia. A revelação, ela revela algo, Deus mostra algo, Deus mostra uma situação, né, de algo que está acontecendo, né, mas que quem está, de repente, naquele círculo, naquele momento, não enxerga e não sabe o que está acontecendo. Mas Deus revela, Deus mostra. A profecia é um tipo de revelação, mas ela já é algo que se mostra o futuro. Nós vamos estudar sobre isso lá na frente, mas é algo que se mostra lá na frente. Então, existe uma diferença aqui. A palavra de ciência é o conhecimento profundo de Deus sobre o sobrenatural, para que a igreja possa se livrar do mal e de tudo aquilo que o cerca. Agora, no tópico 3, discernimento dos espíritos. Vamos lá. Esse é um ponto, essa é uma lição que eu acho importantíssima nós tratarmos um tópico, porque eu fui até passei um pouco rápido o tópico 2, a palavra de ciência, porque ela já se revela nesse sentido.
ela é bem prática na sua compreensão. Os dons de discernimento de espírito, ele não é um dom, eu acho muito importante isso, ele não é um dom que ele serve para julgar as pessoas, mas ele é um dom que ele vem para julgar os espíritos que estão fazendo determinada ação ou falando de determinado ponto. Sendo isso, a pessoa dizendo que é da parte de Deus ou não. E quando nós dizemos espírito, nós temos que entender, dentro da palavra de Deus, espíritos, essa questão de espíritos, ela traz um sentido mais pessoal. E quais são os espíritos que se destacam na palavra de Deus e quando a palavra de Deus mostra? Seria o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, discernir se é algo de Deus. O Espírito do homem, ou então, se é algo do homem, é o homem que está levando aquele ensino. E se é algo do inimigo, do diabo. Então, olha só. Quando nós falamos de discernir o Espírito, é julgar da onde está vindo aquela palavra ou da onde está vindo aquela ação. É de Deus? É do homem? Ou é obra maligna? É do diabo? Isso é o discernir o Espírito. Esse dom, eu vejo ele como uma necessidade extraordinária. Por que coloco extraordinária? Porque é urgente. E a igreja precisa muito desse dom, de discernir os espíritos ou aquilo que está acontecendo no meio da igreja. E em que sentido eu estou dizendo isso? O discernimento de espírito, a igreja consegue saber se ela não está sendo conduzida ou alguém que está ali realizando determinada ação, se aquilo não é para sua perdição. Se não é algo que, infelizmente, vai levar a todos por um caminho de perdição, um caminho de sofrimento. Existe a necessidade extraordinária de buscar e esse dom ser manifesto na igreja. Esse dom, pela misericórdia de Deus, assim como o de sabedoria, nós vemos que ele é muito claro e evidente, geralmente, na vida da liderança. Nós vemos que na vida da liderança, esse dom de discernir espíritos e de sabedoria, que é uma palavra de conselho, uma palavra diretiva ali, ministrada revelando um caminho conforme a palavra de Deus, ele sempre está muito claro ali na vida da liderança. Mas é importante que toda a igreja busque para que esse dom esteja cada vez mais presente, para que a igreja não seja levada, infelizmente, pelas ciladas do inimigo, por aquilo que o mal, às vezes, acaba cercando a igreja do Senhor. E outro ponto importante, antes até de citar alguns textos e a gente discorrer ainda mais sobre isso aqui, o discernimento de espírito não é um dom que a pessoa julga o próximo, mas os espíritos. Da onde está vindo aquilo? Gordon Chow, ele diz o seguinte, eu até anotei, este dom não pode ser confundido com perícia psicológica, com a capacidade de analisar caráter e nem com a facilidade de descobrir falhas nos semelhantes. O dom de discernir espírito, ele não vem para julgar o próximo, ele não vem para mostrar a falha de alguém, para mostrar a falha de um ser ou de outra pessoa, mas ele vem para entendermos o que está acontecendo e por trás daquela obra, quem é que está por trás daquela obra? É o homem? É o verdadeiro Deus? Ou é o diabo querendo enganar a sua igreja? Isso é importante, esse dom é importantíssimo, porque a igreja possa se mover e compreender, ainda mais agora, como eu digo, nós estamos cercados, infelizmente, de falsos profetas. E mais uma vez, se nós estamos cercados de falsos profetas, igual os apóstolos, como pode alguém dizer que esses dons cessaram naquele período? Nós precisamos de forma urgente buscar esses dons para podermos continuar e caminhar e a igreja do Senhor prosseguir. Eu quero ler aqui com os irmãos, fazendo uma leitura. 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz:
Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, meus irmãos, aqui João, já final na sua vida, podemos dizer assim, né? Não digo final, mas já avançado na sua jornada, na sua caminhada, ele escreve justamente porque ele não só viu se levantar, mas como ele viu que estava se levantando ainda falsos profetas, que estavam no meio da igreja. E existe essa necessidade da igreja provar esses espíritos, saber o que é, o da onde são. Quando ele fala isso, a primeira linha que ele deixa claro e fica nítido, e nós precisamos sempre, é a palavra de Deus. Qualquer palavra, qualquer revelação, qualquer profecia, nós precisamos prová-la primeiro dentro da palavra de Deus. Primeiro através da palavra. Se aquilo já está fugindo totalmente da palavra, então já pode descartar. Mas, de qualquer maneira, é necessário provar, é necessário... a gente não pode também duvidar da profecia. Eu olhei, não está contra a palavra, eu não posso duvidar, mas eu retenho a profecia e aguardo e vejo se realmente ela vai acontecer ou não. Se aquela revelação realmente tem fundamentos ou não, isso é necessário. Precisamos provar. Mas isso também não é algo natural, por isso que eu digo, a igreja ela não trabalha na naturalidade, na teoria, mas ela trabalha na prática sobrenatural através do Espírito Santo de Deus. Nós estudamos e trabalhamos com base na palavra, mas somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Se não unirmos a palavra, se não unirmos a oração, como nós lemos lá em 1 Coríntios 2, 9, né? Nós precisamos perseverar em oração, Colossenses, desculpa. Nós precisamos perseverar em oração para se mover e caminhar conforme a vontade de Deus. Se não, só vamos ser teóricos, mas quando nós caminhamos estudando a palavra, com a palavra enraizada no nosso coração e totalmente direcionados pelo Espírito, os dons sendo manifestos sobre as nossas vidas, o nome de Deus é glorificado, pois não somos enganados, pois não somos ludibriados por qualquer um ou por qualquer outro aqui que faz um movimento X ou faz um movimento Y, não, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E precisamos, em Atos capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse chamado a si, Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Ora, isso aqui não foi senão o Espírito Santo que revelou para Paulo. A mesma coisa quando nós vemos em Atos capítulo 5, sobre Ananias e Safira. Quem mostra aquilo para Pedro? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na igreja do Senhor. É o Espírito Santo que nos revela que tipo de espírito está por trás de uma palavra, de uma ministração, de uma obra. Se é uma ministração, se é uma palavra que vai desviar a sua igreja, o Espírito Santo revela. Mas para isso, a igreja precisa estar firme e diante do Senhor. Meu amado irmão, eu quero encerrar essa lição aqui dizendo para você: os dons de revelação, que é a sabedoria, a ciência e o discernimento do Espírito, estão disponíveis. E a igreja do Senhor precisa continuar a buscar, para que ela venha se desvencilhar dos enganos e assim prosseguirmos no caminho reto da justiça de Deus, e o nome dele
ser glorificado e exaltado. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe sua vida. Te espero na próxima aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.